Olá, irmãos, Pai seja com todos. Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem, todos guardados no Senhor. Amém? Queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Vou ler aqui com vocês um pouquinho sobre as armaduras de Deus e a gente vai conversar, fazer uma breve reflexão a respeito disso, amém? Diz assim, Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Queria destacar nessa palavra alguns versículos que me chamaram a atenção, que é a importância de nós nos vestirmos da armadura de Deus. E quando a gente lê aqui na palavra, ele enfatiza duas situações, né? Porque nós devemos estar firmes. O primeiro, no verso 10, que ele fala fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então, a armadura do Senhor, o poder de Deus em nós, nos capacita, nos dá poder para enfrentar todas as ciladas do inimigo. E no verso 13 ele fala assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Então nós temos vivido dias maus, nós temos vivido coisas que nós até então não tínhamos vivido ainda, uma pandemia, uma doença que ninguém sabe como funciona ainda direito, que ninguém sabe como tratar, que ninguém sabe como curar. Certo que nós temos agora a vacina, né? Mas até como ela vai se comportar é questão de tempo. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que nós enfrentaríamos dias maus, né? E que as coisas na terra não iriam melhorar, que não iriam... que esse reino de trevas não iria sofrer mudança. O que vai acontecer é a volta do nosso Jesus, né? É a volta de Jesus, e Jesus vai acabar com esse domínio das trevas, vai acabar com esse império, né, do mal na terra. Amém? Então nós devemos estar preparados para quê? Para enfrentar o dia mau, para enfrentar as ciladas do inimigo. E sobre as vestimentas, né, eu quero destacar com vocês o verso 15, que ele fala sobre e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Hoje, mais do que nunca, nós temos a oportunidade de falar de Jesus, né, de estar preparado, de alcançar outras vidas. Existem milhares de pessoas que por causa desses dias maus, né, dessa pandemia, dessas dificuldades que tem enfrentado, seja de saúde, seja financeira, seja familiar, a gente não sabe, né? Mas nós devemos estar preparados a pregar o evangelho, né? Ter a prontidão de pregar o evangelho a essas pessoas, porque o Senhor usa desses dias maus para que nós possamos alcançar outras vidas, né? Então, as armaduras de Deus são para nós resistirmos aos dias maus, são para nós resistirmos às ciladas do inimigo, estarmos preparados para a cilada do inimigo e também para nos capacitar a um serviço, né? Nós não estamos na terra apenas para resistir, para suportar, para esperar até que o Senhor venha. Não, nós estamos aqui com uma missão, com um serviço, com um propósito, que é levar o evangelho da paz, que nem diz aqui a palavra do Senhor, né? Que nós estejamos com os pés calçados com a prontidão do evangelho. Então nós temos que estar bem dispostos em todo o tempo para pregar o evangelho, para alcançar outras pessoas.
Eu não sei como acontece com vocês, mas sempre que alguém me pede oração ou que fala de alguma situação difícil que está passando, a primeira coisa que me vem na cabeça para orar é pela salvação dessa pessoa, porque muitas vezes a gente ora por cura, mas a gente não sabe como é que tá a alma daquela pessoa, a gente não sabe como é que tá a vida espiritual daquela pessoa, a gente não sabe se ela já vive para Cristo. Amém? Então, nosso coração, o nosso maior anseio deve ser levar o evangelho a essas pessoas. Não que a gente não vai orar por cura, não que a gente não vai orar por libertação, ou para que o Senhor abra as portas, dê um emprego, né, uma ajuda financeira, mas que em primeiro lugar a gente entenda qual é o nosso papel aqui, que é guerrear contra essas autoridades, né, das trevas, esses dominadores. Nossa guerra não é contra homens, nossa guerra não é contra a doença, não é contra o coronavírus, é contra todo o mal que controla a humanidade, é contra o mal que veio como raiz do pecado do Éden. Então é contra esse mal espiritual que nós devemos lutar. E diante de qualquer coisa que um homem possa precisar, uma pessoa possa precisar, ela precisa de Jesus, ela precisa da salvação, ela precisa ter os seus pecados perdoados, né? E Jesus, ele perdoou os nossos pecados, nós devemos também levar essas boas novas a outras pessoas, estar preparados, e a gente muitas vezes não consegue fazer isso. Por quê? Porque a gente não está revestido da armadura de Deus, a gente não está revestido do poder de Deus, muitas vezes a gente não está conseguindo nem suportar os dias maus, porque mesmo como filhos de Deus a gente tem se deixado enfraquecer, porque uma pessoa que fica fraca porque ela não tem se alimentado direito, como a gente se alimenta, oração e palavra. Então a gente precisa ser fortalecido no Senhor através da oração, através da leitura da palavra, estar sempre firmes neste propósito, porque os dias são maus e eles não vão melhorar. Quem vai melhorar somos nós seremos fortalecidos no Senhor para enfrentar esse dia mau, amém? Então que essa reflexão fique no seu coração, que a sua disposição, que a sua motivação nesses dias seja estar fortalecido no Senhor, seja estar revestido verdadeiramente da armadura do Senhor. Para quê? Para enfrentar o dia mau e para estar sempre pronto a pregar o Evangelho da salvação, a esperança aos perdidos, não é mesmo? Então, nós precisamos estar cheios de Deus, cheios do seu poder, porque sem Ele nós não podemos nada. E como que nós vamos resistir a um dia mau se a gente não tem o Espírito Santo, se a gente não tem a Deus, se a gente não clama ao Senhor todos os dias, amém? Então que fique essa reflexão no seu coração e que você pense verdadeiramente nisso, se revista de Deus, né? Se fortaleça no Senhor para que você possa tanto enfrentar o dia mau como fortalecer outras pessoas, levando a salvação, levando consolo, levando esperança a este mundo caído, né? Porque se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis possíveis, amém? Então que essa palavra fique no seu coração, que você permaneça firme em Deus, que você possa permanecer firme na igreja, neste propósito que é continuar como família de Deus, crescendo e amadurecendo. Amém? Glória a Deus.